Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Espero que vocês possam vivenciar aí um direcionamento de Deus para a tua vida. Eu tô sentindo hoje uma vontade de fazer uma pequena oração e que eu possa colocar meu ego de lado e vivenciar muito mais da minha centelha divina, me inspirar e sentir essa inspiração, né? Vamos lá. Vamos neste momento agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade, por mais um dia, por tudo que nos vem acontecendo. Pedindo a Ele sabedoria, aceitação e que Ele nos traga a energia da paz, da calma diante dos processos e dos desafios pelos quais a gente está vivendo. Que a gente consiga manter o nosso olhar em direção a Ele, pois Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Que a gente não deixe as distrações do mundo, as negatividades influenciarem na gente. Pai, Arcanjo Miguel, derrame sobre nós uma luz azul, um escudo de proteção, para que a gente possa sentir muito mais da nossa própria energia, do nosso poder pessoal. E não tá sentindo e vivenciando a energia de outras pessoas que nos rodeiam. Às vezes, muito daquilo que a gente sente, muito daquilo que a gente pensa, não tem a ver nem conosco, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Que cada dia mais a gente encontre equilíbrio, harmonia, para se libertar dessa negatividade e agir muito mais direcionadas com a nossa essência divina. Que assim seja. Ao fazer essa oração, me veio uma imagem de um atendimento no meu campo de trabalho, né, como psicóloga, que eu tive ontem. E eu agradeci tanto a Deus, mas tanto. Por quê? Porque ao olhar a vida ali do outro, os processos que eles passam, às vezes eu atendo pessoas semanalmente, às vezes a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês. E eu percebo que naquele dia aquela pessoa tá daquele jeito, passa 15 dias e a pessoa tá muito diferente. E vem outro 15 dias diferente. E aí eu, analisando assim esses atendimentos e me auto-observando também, eu fico percebendo essa oscilação, sabe? Um momento tá assim, outro momento tá assim. Eu, que sempre fui muito sensitiva, que sempre percebi muitas energias dos ambientes, das pessoas, sei muito bem o que é isso. Eu oscilo bastante, oscilava muito mais. Hoje eu já consigo compreender quando aquilo é meu, quando não é, quando eu sinto que tem algo a mais, sabe? Que tá ali acontecendo. E eu tinha uma determinada paciente, eu não vou falar de ninguém, não vou quebrar ali a ética, mas eu só vou falar a questão para a gente poder compreender. Deixa eu criar aqui uma situação hipotética para vocês entenderem. Olha que legal, apareceu aqui um Hertz, abriu aqui no meu computador, da energia de Arcanjo Miguel. Ele tá com com as asas assim, linda, batendo e uma espada na mão. Que coisa linda! E um escudo, né, da oração que eu fiz e pedi. Porque o meu notebook estava travado e simplesmente ele abriu. E hoje, gente, uma palavra mais forte que já veio no meu dia, apesar de ainda ser tão cedo que eu tô gravando esse vídeo, é proteção. Você não tem dimensão como Deus já me falou isso. Se proteja. Porque você que é sensitivo, você que é uma pessoa que percebe tudo, isso influencia mais em você do que você imagina. E aí, ao ouvir essa pessoa ontem que disse assim, Rive,
Depois do que você vem me falando, vem me mostrando da minha oscilação, eu percebo que essa minha oscilação, ela não é só psicológica, ela também está relacionada a um campo energético e espiritual. Eu disse, que bacana que você consegue perceber isso. Ou seja, quando ela está numa disciplina, indo para a igreja, orando, tendo hábitos ali espirituais, ela fica numa vibração positiva, ela tem bons pensamentos. Se ela para com essa rotina, ela muda completamente. Ela começa a ter pensamentos de desconfiança, de medo. E ao observar essa e outras pessoas, eu fiquei assim muito reflexiva. Eu disse, nossa, que interessante. Não é só o campo psicológico, mas o campo psicológico ele está totalmente conectado ao campo espiritual, porque se você vibra no medo, na culpa, na raiva, no ódio, como eu atendi uma pessoa ontem, eu tenho muito ódio daquela pessoa. E a pessoa ela altera totalmente ali, ela não vai atrair energeticamente, espiritualmente, energias de paz, calmaria. Tu acha? Não vai. Se você vibra nesse ódio, nessa raiva, nesse sentimento, você vai encontrar vibrações neste mesmo padrão. Se você vibra na desconfiança, no medo, você vai atrair nessa mesma vibração. Então, quando essa determinada paciente disse, nossa, essa semana tô ó, na disciplina, orei, eu olhava assim pra ela toda positiva, toda calma, tranquila, e eu, nossa, mas aí eu parava assim e dizia, você lembra de 15 dias atrás, como você estava se sentindo? Que tipo de pensamentos você tinha? Aí ela, sei, não era totalmente diferente? Aí ela, sim, totalmente diferente. Aí ela questiona assim, mas não é só o campo psicológico, é esse campo espiritual. Isso. Que coisa boa que você tem essa compreensão. Tem pessoas que não têm. E aí ela me disse que nessas semanas ela conseguiu fazer vários momentos de oração, vários rituais que foram significativos. E eu vou compartilhar que eu também faço, né? Vamos lá. Ao acordar, ao invés de ir direto, pegar o celular e já olhar ali a rede social, que pode ter um bombardeio de notícias negativas, ela colocou como meta e objetivo rezar o terço. Tem gente que reza o terço, eu não rezo. E aí ela também coloca uma coisa que eu faço, Salmo 91, que é um salmo de proteção, Salmo 7, que é um salmo contra a inveja também, e o Salmo 23. É o hábito dela, mas cada um tem o seu. Eu vi na estante, acho que Salmo 139, que também é um salmo para proteção. Então, hoje eu fiz isso assim, eu já faço, mas hoje eu já fiz de uma forma mais centrada. Eu me acordei 4h30 da manhã e comecei Salmo 91, Salmo 7, Salmo 23, Prece de Cáritas, uma música chamada Quanta Luz. E eu fui colocando coisas que a minha inspiração, e coloquei uma oração, oração do dia de um pastor, que eu esqueci o nome dele agora, né? Aí você vai dizer assim, Riviane, você é evangélica? Não, eu não tenho hoje nenhuma religião, mas eu cuido da minha espiritualidade. E aí eu fui fazendo esses momentos, né, de oração, fui para a academia orando, conversando com Deus, porque o tema era libertação de um padrão de negatividade. Aqui, ó, na nossa mente. E eu fui orando, pedindo a Jesus que renovasse a minha mente, que assim como aquela paciente tinha uma negatividade no sentido de insegurança, de desconfiança, de não acreditar em ninguém. Então, se ela tá ali com o hábito de disciplina, aquele padrão mental melhorou, pode melhorar na minha vida e na sua também, como eu sei que melhora. Então, para isso, eu preciso dessa proteção divina, desses anjos como o arcanjo Miguel. Gente, eu saí pela manhã, eu gasto mais ou menos 20 minutos andando para ir para academia. Tava tudo escuro,
Não encontrava ninguém na rua, porque aqui tá muito chuvoso. E quando eu cheguei no caminho, eu encontrei um cachorro. Um cachorro caramelo, cachorro de rua. E ele parou, ficou me olhando, eu olhei pra ele, pronto. Não mexi com ele, não falei nada, não brinquei, que tem gente que faz isso, né? E passei. E na carta que eu gosto muito, assim, por exemplo, do baralho cigano, o cachorro ele representa proteção. Proteção. E eu achei incrível, assim, porque ao pisar o pé na calçada, eu falei, Jesus, venha comigo, me proteja. Hoje eu tô sentindo medo. Me proteja. E aí, o que eu achei interessante é que o cachorro, ele ia andando na minha frente, aí quando chegava lá na frente, ele parava. É como, ele olhava pra trás e dizia assim, bora, eu tô lhe esperando. Bora, eu vou lhe protegendo. E ao mesmo tempo, no caminho, eu encontrei muitos bem-te-vis, porque quem conhece a minha história sabe que eu tenho uma conexão muito forte com o bem-te-vi, eu sinto a presença de Deus através deles. E eram os bem-te-vis ali nos fios do poste, era o cachorro andando na minha frente. Gente, ele foi até a academia comigo. E aí, seguiu o caminho. E você pode dizer, ai que bobagem, Riviane. Para mim não é. Para mim ali era a presença de Deus. Eu senti Deus dizendo comigo assim, você não está sozinha. Não é fácil combater a negatividade. E eu até perguntei a Deus hoje, Pai, nesses momentos que eu tenho pensamentos negativos, que eu tenho pensamentos de medo, por que que eu tenho tanto assim, às vezes, essa negatividade? E aí ele me revelou o porquê. Que vinha muito da influência do meu pai, da minha família, mas principalmente do meu pai. E aí, ao entrar em contato com meu pai hoje, ele estava numa energia completamente negativa, revoltado, vendo a vida assim de uma maneira extremamente péssima. E eu fiquei olhando assim aquela cena com compaixão. E aí eu entendi assim, pai, eu entendi a resposta de novo que o Senhor está me mostrando. E eu escrevi no instante ali no meu caderno de oração, de gratidão, pedindo que se meu pai biológico, minha família, teve uma influência de uma forma negativa na minha vida, nesse aspecto, que o Pai, né, que é Deus, ele renove a minha mente. Esse é o meu motivo de oração hoje. Que Jesus renove a minha mente. E que se você tiver aí qualquer padrão de negatividade, seja de pessimismo, vitimismo, medo, desconfiança, seja qual for, vamos juntos renovar a nossa mente. É o que está vindo no meu coração. E eu vou tirar aqui uma mensagem do oráculo de Yogonanda. Não é oráculo não, é baralho. Mensagens de Yogonanda para inspirar a sua vida interior. E a palavra é liberdade. Meu Deus do céu, eu coloquei ali no meu caderno. Pai, deixa eu ver como foi a palavra que eu coloquei. Me liberte da negatividade. Ai, Senhor, nos liberta, né? Liberdade é leveza, é desapegar, é desprender, né? Autorrealização, não se conformar, independência, autodeterminação, ser criador da própria vida. Hoje eu assisti um vídeo que falava muito sobre o meu próprio vídeo, que eu gravei já, e que falava sobre criatividade, que a gente é criador, a gente pode criar uma nova realidade, né? Através dos nossos pensamentos, da nossa vibração, a gente cria, né? Então, por isso a necessidade dessa renovação da mente. Mas a gente não consegue sozinho. A gente precisa da proteção divina, da inspiração divina, para se libertar de toda essa negatividade, de disciplina espiritual. Então, qual é o obstáculo para a liberdade? Falta de liberdade, sentimento de aprisionamento, de bloqueio, de apego.
porque liberdade é desapegar, né? Condicionamento, conformismo, medo do julgamento dos outros. A gente vive numa prisão quando tem medo do julgamento dos outros, ser dependente e ser vítima da vida. Por isso que eu falei no instante, né? Do vitimismo. Vamos pedir a Deus para nos libertar do vitimismo. Da gente achar que a gente não pode mudar a nossa realidade. Que é aquilo ali mesmo e não tem jeito, que eu sou uma vítima da vida. E a vida nos ensina que não é assim, né? A gente é criador da nossa própria realidade. Por isso que a gente precisa ter essa mente positiva, otimista, confiante. Jesus, ele deseja que a gente tenha fé, confiança para a gente poder realizar, né, de alguma forma, aquilo que ele deseja na nossa vida. Eu vou tirar uma palavra do jogo das emoções. Veio beleza, beleza, né? Que a gente consiga enxergar a nossa beleza interior, que a gente se olhe com um olhar de beleza. Eu gosto muito disso, sabe? Parar de achar, mas eu sou isso, eu sou aquilo, nada pra mim dá certo, eu sou, sabe? Sair desse lugar, eu sou luz, eu sou amor, né? Me amo como eu sou, quero ser cada dia alguém melhor. Me veio para tirar uma carta aqui do Oráculo Cigano. A carta do caixão como a finalização de um ciclo. Eu acredito que é desse ciclo de vitimismo, de pessimismo, sabe, dessa negatividade. É convidar Deus, nosso Pai, para ter uma nova fase, um novo ciclo, um novo momento de uma mente renovada, positiva, para a gente atrair aí muitas coisas boas. Que assim seja. Aí veio a carta da fé. Eu falei agora, Jesus, ele deseja que a gente tenha fé, né? E gratidão, né? Porque a gratidão, ela faz a gente enxergar, ó, beleza em tudo, inclusive na gente, né? Ele diz, melhora nosso sistema imunológico, melhora a nossa autoestima, faz a gente se sentir bem com a gente, faz a gente olhar a vida e enxergar toda a beleza, todos os sinais divinos, nos aproxima de Deus e é uma forma também. E a fé também é essa energia que Jesus quer da gente hoje, não é pra gente vibrar no medo, pra gente vibrar nessa confiança. Isso também é uma excelente proteção contra a negatividade. Eu confiar e ser grato. Meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso, né? A energia que eu vi o meu pai hoje era reclamação, murmuração. E ele pede, sai desse lugar, né? Agradece que a graça desce, né? Então são dois escudos, ó, protetivos. Fé. Quando você tem fé, você vai ter pensamentos assim, ó, vai dar certo, eu vou conseguir, né? Deus está no controle de tudo, ele já tá lá no meu futuro. E aí você se liberta de todo esse padrão de negatividade. Precisa encerrar esse ciclo. E eu vou tirar uma carta, quando falou de beleza, me veio muito Oxum, né? A carta, ó, que coisa mais linda, né? Essa imagem. Pra gente tirar aqui uma mensagem, pra gente finalizar o vídeo. Vamos lá. Montanha. Ela fala de obstáculo. Deixa eu tirar outra. Uma presença masculina aí no seu caminho. E a carta da foice. O que é que eu sinto aqui dessas três energias? Opa! Tem gente aí que sabe, que me acompanha sabe, o que é essa presença aqui, ó, esse cigano aqui de blusa
amarela significa na minha vida. Algumas pessoas vão saber disso. Só que ele fala aqui, ó, de uma montanha. E o que é que eu sinto? É preciso coragem para seguir, é preciso fé para acreditar que isso aqui vem no nosso caminho. Isso pode ser um relacionamento amoroso, isso pode ser alguém que pode vir trazer uma notícia no campo profissional, alguém, pode até representar um protetor espiritual, né? Um guia, um mentor, pode representar muita coisa aí, cada um vai sentir no seu coração. Mas me vem a questão da coragem, mas principalmente de cortar, ó. Se eu penso, vem nada, isso aqui vai acontecer nada, tá vendo que eu não vou conseguir mais um emprego, as coisas tá difíceis demais, tá vendo que eu não vou viver mais um relacionamento, aí torna assim, ó, é como se apagasse isso aqui e fizesse e essa montanha aqui tomasse uma dimensão enorme. Não tem aquela frase assim, se você tiver uma fé tamanho de um grão de mostarda, né? Tipo, essa montanha aí, ela pode ser retirada do seu caminho. Eu me lembro muito que uma vez eu fiz uma palestra falando sobre isso. Tenha fé. Confie. Vibre na positividade para pegar essa montanha assim, ó, tirar do seu caminho, cortar e você viver a promessa que Deus tem na sua vida. Meu Deus do céu. Que babado. Que babado. Ai, que Jesus nos ajude, nos oriente, nos guie pra gente receber essa linda bênção, seja ela qual for. Seja o que, né, na verdade Deus quiser. Gente, que mensagem linda. Gratidão, Jesus. Gratidão, espiritualidade, meus guias, meus mentores, meus mestres. E se você sentir no coração, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe um comentário se isso fez sentido para você. E até o próximo vídeo.